presidente Lula, até o momento, deu declarações muito imprecisas no sentido de apoiar ou não Maduro. Mas, Rafael, o fato dele não se manifestar, isso já é, de certa forma, considerado uma omissão ou talvez um apoio. Já são vários países que não reconhecem o resultado dessas eleições. Por outro lado, o PT, o partido do presidente Lula, disse que a eleição de Maduro na Venezuela foi democrática. E hoje à tarde, nós tivemos uma reunião, né? O presidente Lula teria conversado cerca de 30 minutos com Joe Biden. Bom, não sei nem se ele tem lucidez ainda para resolver esse tipo de problema. Mas, na sua opinião, esse telefonema pode ser decisivo no que Lula pode se posicionar a partir de agora? Como que você vê isso? Muito curioso e interessante, Berenice, esse telefonema. De um lado, nós temos o brasileiro, o Lula, que não fala inglês. Do outro lado, nós temos Joe Biden, que não fala nada, não fala coisa com coisa. Então, certamente foram assessores que estiveram ali, os altos assessores, que decidiram e conversaram entre eles. Mas a pressão americana está sendo forte agora, neste momento, porque existe uma ditadura sanguinária na Venezuela e teremos eleições americanas em novembro. O presidente Lula está sendo visto como um páreo internacional. Lula é um micróbio diplomático, né? Uma bactéria diplomática. Toda a diplomacia dele é equivocada, sempre foi no passado. Ele sempre apoiou ditadores, não vai mudar agora. Mas também temos eleições municipais no Brasil em outubro e ele está bem preocupado com isso. É o papel que cada brasileiro deve fazer neste momento, é falar, olha bem, você aí na sua cidade, no seu município, você que vai ser candidato a vereador, a prefeito, você que vai trabalhar nas eleições, diga isso claramente. O PT apoia a ditadura da Venezuela. Diga agora, porque o TSE vai proibir daqui a pouco. Mas, Berenice, eu queria aproveitar o que o Cogos falou sobre a situação na Venezuela. Tem este livro aqui, o Espectro de Leonardo Coutinho, excelente, do jornalista Leonardo Coutinho, excelente livro. Quando nós estamos vendo essas derrubadas de estátuas de Hugo Chávez na Venezuela, é muito mais do que derrubar uma estátua aqui no Brasil ou em algum outro país, porque lá existe toda uma aura extraterrena, quase angelical, sobre a figura de Hugo Chávez. E também essas estátuas, elas foram erguidas, construídas e protegidas durante anos pelos cartéis de drogas. Então, o povo da Venezuela, como disse Cogos agora, que tem a sua fé, que tem a sua luz, a sua religião, eles estão enfrentando todos os demônios, desde Hugo Chávez a Nicolás Maduro e aos cartéis de drogas. E olha, a gente tem imagens também de alguns grupos paramilitares ligados a cartéis de drogas rivais aos apoiados por Maduro, que também estão reagindo, estão ao lado da população. Então, nós vamos ver muita coisa acontecer ainda nos próximos dias. A cada hora, uma novidade, Berenice. É isso, a cada hora uma novidade, e daí a importância, como você bem disse, Rafael, nós como jornalistas buscarmos fontes primárias, porque tá muito difícil, né, de acompanhar, principalmente pelas narrativas que a mídia tradicional, a velha mídia, vem trazendo em relação ao resultado das eleições. Mas o que é fato, eu quero te ouvir também, Cogos, em relação ao posicionamento de Lula em relação a reconhecer ou não esse processo eleitoral. A última declaração, inclusive após o telefonema ali com o presidente dos Estados Unidos, Lula disse o seguinte, que cabe à justiça decidir sobre o resultado. E ele também criticou a imprensa por tratar a vitória de Maduro, segundo ele, como a terceira guerra mundial. O Lula sempre com as suas hipérboles inadequadas, mas não é nenhuma surpresa esse posicionamento, no mínimo covarde, do Lula, porque ele e o Maduro fazem parte de uma coisa que o professor Olavo de Carvalho já nos alertou há muito tempo, que é o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é um projeto engendrado por Lula e Fidel Castro para implementar uma ditadura socialista em toda a América Latina, a chamada Pátria Grande. Então o Lula não pode, por motivos até da fragilidade política na qual ele se encontra, que repousa também numa fragilidade econômica decorrente das políticas econômicas socialistas dele, ele também não pode sair apoiando o Maduro direto. Porque aí ele vai só corroborar aquilo que nós da direita sempre falamos. Ele não quer fazer parecer que a direita tem a razão, como tem.
Mas essa postura covarde de dizer que é o judiciário da Venezuela que tem que decidir, no fundo ele está apoiando uma ditadura judiciária que foi o vetor de instalação da ditadura bolivariana na Venezuela. E não é de se estranhar que o modus operandi das ditaduras socialistas latinas se deem dessa mesma forma, usando o abuso do judiciário como vetor. Não preciso explicar que tipo de analogia, de semelhança que eu estou fazendo aqui. Mesmo porque, como nós brasileiros também vivemos numa ditadura desse tipo, é até perigoso se eu falar o que eu estou falando com todas as letras. Mas o fato é que é assim que as ditaduras são implementadas, através desses artifícios. Eles não vão falar, olha, estou aqui implementando uma ditadura socialista. Não. O que eles vão fazer é aparelhar e corromper as instituições e depois acusar qualquer oposição a essa deturpação, a essa usurpação, de golpista, acusos do que eles mesmos fazem. E aí o que eles fazem? Tiram do povo venezuelano a sua soberania e a transferem para um judiciário, para uma Suprema Corte venezuelana corrompida, aparelhada e deturpada. Então o Lula está legitimando esse instrumento, esse artifício, através do qual os socialistas bolivarianos tomaram o poder. Agora, vão levar esse negócio para o Biden. O Biden vai falar, I don't know anything, eu não sei nada sobre o governo de Fidel Castro, sei lá, ele vai confundir com Fidel. Você não sabe nem mais onde apontar a Venezuela no mapa. Então, é a covardia do Lula. Ele vai usar de subterfúgios para esconder o fato de que, sim, esses bolivarianos todos, esse pessoal do Foro de São Paulo todo, estão juntos no seu intento sombrio de mergulhar a América Latina numa ditadura vermelha. Pois é, Cogos. E o outro fato que chama atenção, eu quero te ouvir também, Rafael, porque essa declaração do Lula, quando joga para a justiça ter que resolver o processo eleitoral, é muito estranho, porque como o próprio Maduro garantiu antes das eleições no último domingo, existiam, segundo ele, várias formas de se auditar. E nesse momento, ele já falou, inclusive, em ataque hacker, né? Confirmado, inclusive, pelo Ministério Público da Venezuela, e aí entra o aparelhamento também de órgãos do Estado. Falou em ataque hacker e muito se cogita se essas atas só serão apresentadas após algum tipo de manipulação, porque elas não foram apresentadas até o momento. Dá para confiar? E quando o Lula fala nessa questão de a justiça decidir, ora, deveria ser o povo que decide isso. Mas já que nós não temos esse, no melhor dos cenários, recorrer à justiça é um tanto quanto uma solução que não se cabe, né? O que fazer numa situação como essa? Verdade, Berenice. Lula está fugindo à sua responsabilidade como presidente do Brasil, né? Ele só foge. Ele está jogando a responsabilidade no colo do Biden, da justiça. Que justiça? Não existe justiça na Venezuela. Todo o judiciário está corrompido, ele é um braço do governo Maduro, e faz tempo. Todo mundo sabe disso, Lula sabe muito bem disso, o PT, que endossou essa farsa toda, sabe muito bem o que está acontecendo. Não há judiciário na Venezuela. Ele está fugindo à responsabilidade. Não adianta tentarem te impedir de assistir os meus vídeos. Nós sempre vamos dar um jeitinho para que você fique por dentro de tudo que tá rolando. E agora você pode ter esse acesso a todos os meus conteúdos com o aplicativo da nossa família. Com o app do Te Atualizei, você vai ter acesso no seu celular a todos os conteúdos que eu faço para te atualizar com o rumo óbvio das coisas. Vai ser só um clique para você assistir a tudo isso aqui. Os meus vídeos exclusivos que eu faço no sofá, as edições especiais do News, o meu jornal semanal, documentários sobre temas de política, podcasts, entrevistas e muito mais. Por enquanto, o app está disponível apenas para quem tem Android, mas daqui a pouco vai sair a versão para iPhone. Libere seu acesso a todos os meus conteúdos que estão disponíveis somente na minha plataforma.